Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse episódio é continuação do episódio sobre potencial do malte e rendimento. Se você não assistiu aquele episódio ainda, por favor, clica aqui e assista ele antes de assistir esse vídeo, que nesse vídeo a gente vai ver como calcular o rendimento de um malte baseado no potencial dele. Como eu falei no vídeo passado, tem uma série de formas de calcular rendimento. E uma das formas mais usadas de chegar no valor do rendimento é usar um método americano lá que usa o PPG, que é o Points Per Gallon. E esse método ele diz que cada malte ele tem uma quantidade potencial de pontos que ele vai contribuir para o mosto, e esses pontos são para cada galão que você vai fazer. Ao meu ver, muito complicado para se usar da forma com que a gente usa as unidades aqui no Brasil. Então, eu acabei criando uma metodologia própria, muito mais simples, baseada exatamente na definição do rendimento. Quantidade de açúcar que entrou, quantidade de açúcar que saiu. E hoje eu usei essa metodologia para bater exatamente com a metodologia do Beer-Smith. E o Beer-Smith todo mundo usa para calcular o rendimento. Só que o Beer-Smith ele é um modelo. Ele faz um modelo de rendimento. E quando a gente tem um modelo, existem considerações, simplificações que são feitas. Nesse percurso eu acabei vendo algumas considerações que o Beer-Smith faz, que talvez pode até tornar um pouco impreciso esse valor de rendimento que dá por ele. Eu revisei os cálculos e a metodologia algumas vezes e não achei nenhum erro que eu possa ter feito. Então, se você quiser acompanhar aqui e refazer essa metodologia, ver se está tudo correto mesmo, se as considerações feitas são cabíveis, se você acha que são cabíveis. Se você achar que não são, por favor, deixe o comentário aqui embaixo. Talvez a gente pode até voltar a fazer um outro vídeo falando sobre isso. Para fazer isso, vamos supor que a gente vai ter uma receita de cerveja, onde a gente tem 20 litros de água e 5 kg de malte. Quando a gente pega um malte, a gente pode ver aqui no Beer-Smith ou nas tabelas do malte, caso você tenha acesso a elas, que ele tem um certo potencial e rendimento. Para nós que vai importar mais esse valor rendimento, 79% para o malte Pilsen. Isso quer dizer, como visto no vídeo anterior, que da quantidade que a gente vai colocar de gramas de malte, 79% é substrato solúvel, basicamente açúcar. Então vamos lá, a gente vai ter potencial do malte, 0,79. Nossa quantidade de malte na receita, 5 kg. E o volume da nossa cerveja, 20 litros. Bom, se a gente adicionou 5 kg de malte, mas desse malte só 79% é açúcar, é sólidos solúveis, então a quantidade de sólidos solúveis que a gente tem vai ser 79% de 5, ou vai ser 0,79 vezes 5. Então vai ser 0,79 vezes nossa quantidade de malte, 5 kg. Vai dar mais ou menos 4 kg. Quilograma de sólidos solúveis. Se a gente fizesse uma concentração final ideal, a gente teria esses 3,95 kg de sólido solúvel por 20 litros de água. Vou colocar uma variável aqui, concentração ideal. 3,95 kg de sólido solúvel por 20 litros de água. Quilograma de sólido solúvel por litro. Quase 200 gramas por litro de sólido solúvel. Isso seria o ideal, concentração ideal no final. Quando a gente termina de fazer a misturação, o que a gente mede é o nosso OG. E geralmente é medido com um densímetro. Então a gente tem que fazer uma conversão dessa concentração para a gravidade específica. Tem um fator que eu esqueci de colocar aqui, que ele considera a umidade. A umidade quer dizer que uma parte do malte vai ser água, a umidade em geral é 4%. A gente pode colocar aqui e descontar da quantidade total de malte. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 0,96, porque 4% é umidade e 96% só é malte. Então vamos lá, voltando à concentração. A gente tem que dar um jeito de converter esse quilograma de açúcar por litro para alguma coisa que a gente consiga medir, porque a gente não consegue medir com as coisas que a gente tem. E o que a gente usa normalmente é a gravidade específica. Felizmente a escala Plato ela facilita muito para a gente nesse quesito, porque a escala Plato basicamente representa a fração que existe de açúcares em relação ao total de massa do mosto.
Então, se o mosto ele tem 10 platos, 10% dele é açúcar. Então, a gente pode já dizer que isso daqui está na escala plato. É uma aproximação, quer dizer que aqui a gente tem 18% do nosso mosto sendo açúcar. Então, isso aqui é equivalente a 18,96 platos. E o Beer-Smith converte isso daqui para SG de uma forma bem simples, uma forma aproximada também. Para a gente converter isso para plato, plato é uma escala de porcentagem, simplesmente vai multiplicar isso daqui por 100. Então, a gente tem 18,96 graus plato. Daí a gente pode passar isso daqui para SG, se você quiser usar em SG. A maioria das pessoas usa em SG, usando aquela relação que a gente multiplica os graus plato por 4 e soma 1000. Então, a gente pode colocar aqui também concentração medida em SG vai ser igual aos graus plato vezes 4 mais 1000. Tudo isso dividido por 1000. A gente colocar 5 kg de malte em 20 litros de água, a gente ia ter 3,72 kg de sólido solúvel disponíveis. Dividido por 20 litros, a gente ia ter mais ou menos 190 gramas por litro. E 190 gramas por litro vai dar mais ou menos 19 platos, que dá, por conversão, mais ou menos 1,075 de SG. Isso é o ideal. Como que a gente conseguiria alcançar isso? Vamos lá conferir no Beer-Smith. Se a gente chegasse aqui e colocasse 20 litros, a conversão ideal seria de 100%. SG esperado, 1,076. 1,0, vamos colocar no mesmo número de casas. 1,076. Então a gente chegou na conversão ideal dada pelo Beer-Smith, 100% de eficiência. Então vamos continuar calculando agora para saber quanto de eficiência que a gente teria caso a gente obtesse algum valor diferente de SG. Vamos chamar isso daqui de OG esperado. Aí a gente tem que comparar com o OG atingido, o OG real. Vamos supor que no nosso caso a gente tenha conseguido 1,055 de OG. Então, o rendimento, por aquela definição que a gente falou, razão entre o OG real e o OG ideal, a gente faz simples aqui. Rendimento do malte vai ser a razão entre o real e o esperado. Na verdade, essa razão aqui é só entre os algarismos que têm significância para a gravidade, né? Porque a gravidade ela é 1000 mais alguma coisa, então é só essa variação mais alguma coisa. Na verdade, 55 por 76, então a gente reduz um de cada. 72%, vamos colocar aqui em porcentagem, 73%, mais uma casa aqui, 72,5%. Vamos conferir lá no Beer-Smith? Então vamos supor aqui a gente tem duas guias para definir qual que é a eficiência do processo. Vamos supor que a gente saiu com 20 litros e que minha OG medida foi 1,055. Então a eficiência do meu processo bate exatamente lá 72,5%. Vamos supor agora que a gente está medindo essa eficiência entre o começo do processo e o final do processo. Aquela eficiência maior, a eficiência que mais importa para nós. A gente tem um rendimento no volume também. O volume a gente pode ter chego com 15 litros em vez de 20 litros. Então a gente coloca aqui uma nova variável. Vamos descer essa célula para cá. Colocar aqui volume final. Vamos supor que a gente chegue em 15 litros. Então a gente tem um rendimento de volume também para adicionar, que vai ser a mesma coisa. O volume real dividido pelo volume inicial. Então a gente teve 75% de rendimento em volume, por exemplo. E o rendimento total vai ser o produto entre o rendimento do volume e o rendimento do malte. 54%. Mais uma vez, conferindo lá no Beer-Smith, vamos supor que o nosso volume final não seja 20 litros, mas seja sim 15 litros. Então a eficiência é estimada 54,4%
que bate exatamente com os nossos resultados. Não é complicado fazer esses cálculos, a gente vai lá na definição mais básica das coisas, sem usar aquele sistema de pontos. É sério, procurem aí o sistema lá PPG, pontos por galão. Vocês vão ver que aqui é muito mais fácil, muito mais lógico. Só que tem um problema muito grande aqui, ao meu ver, e que vai tornar esse cálculo da eficiência cada vez mais impreciso conforme maior a gravidade do mosto. O fato é que essa conversão aqui de concentração de quilograma de sólido por litro e sua equivalência para a placa que o Beer Smith faz, ela não é 100% verdadeira, é uma aproximação e cada vez mais grosseira com maior for a concentração. Para concentrações muito baixas, até 10 platos assim é bem aceitável, mas para 20 platos já tem uma diferença muito grande, para 30 platos ela tem uma diferença maior ainda. Isso porque na concentração, como é calculado aqui, a gente tem quilograma de sólido por volume de líquido. O problema é que a escala Plato está em fração. Para você ter 10 platos, tem que ser 100 gramas de sólido em 900 gramas de água. Não 100 gramas de sólido em 1000 gramas de água. Dá para entender a diferença? Aqui, quando a gente colocou em concentração, a gente tinha quase 200 gramas de sólido por litro. Teria como ajustar isso daqui relativamente fácil para ele calcular de forma um pouco mais precisa. O Beer Smith calcula assim e todo mundo sempre calculou assim. Esse erro não vai ser tão grande assim também, mas vai fazer algumas pessoas acharem que tem realmente 95% ou mais de conversão. Se alguém tiver interessado em rever esses cálculos, quiser deixar aqui nos comentários suas considerações, por favor, pode falar lá. Vou deixar essa planilha linkada aqui embaixo, se vocês quiserem utilizar ela, embora o Beer Smith faça exatamente da mesma forma. O importante é saber como as coisas foram calculadas. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Se inscreve no canal e até semana que vem.